Talvez esse austríaco seja o homem mais odiado de toda a história. Seus atos ecoam forte nos ouvidos de todo o mundo até hoje. Seu legado homicida, racista, xenófobo é algo combatido todos os dias. Ele marcou a história, mas de um jeito que ninguém nunca desejou. Mas de qualquer maneira, Hitler é conhecido. Teve sua vida exposta de norte ao sul, a leste e a oeste. Mesmo assim, há particularidades que foram escondidas. E agora que falamos, você deve estar doido para descobrir, certo? Então, não faremos desfeita. Veja 5 segredos de Hitler revelados após a sua morte. Eu sou o Boco e você, como sempre, é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Hitler comunista. Prato cheio para os maniqueístas de plantão, a discussão se Hitler era de esquerda ou direita pode vir à tona neste tópico. Mas o que é certo é que por um momento ele flertou seriamente com o comunismo. Durante o ano de 1918, a Baviera se proclamou um estado comunista. Os soldados que ali ficavam assim se mantiveram. Entraram em assembleia e deliberaram o apoio ao território recém-formado. Hitler tinha um papel de destaque, era vice-presidente do grupo e concordou com isso. Todavia, um exército anticomunismo derrotou o lado vermelho. Hitler teve sua vida poupada, mas sim, ele teve uma fé com o comunismo em sua vida. Número 4. Vegetariano. Hitler, como você deve ter percebido nos livros de história, não tinha qualquer amor pelo ser humano. Sua meta era fazer uma raça pura, formada apenas por europeus de certa cor. Contudo, tudo indica que ele gostava realmente de animais. Afinal, ele teria se tornado vegetariano em 1931. Sua alimentação seria uma mistura de massas, verduras aos montes e bastante batata. E quando alguém surgia com carne na sua frente, ele se referia às peças como cadáveres. Não há como negar sua firmeza em todos os pontos da vida, não é? Ou você discorda? Número 3. Apaixonado por uma judia. O Holocausto é uma das maiores atrocidades da história humana. Hitler tratou os judeus como animais. Na verdade, não, muito pior do que isso. Ele é o maior responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus, o que significa mais da metade deles em toda a Europa. Mas seu passado resguarda um ponto em que ele ainda não havia se tornado o genocida ariano. O autor de um livro sobre o Führer afirma que ele pode ter se apaixonado por uma judia em sua adolescência. A menina de nome Stephanie tinha um sobrenome judaico, Isaac. No entanto, isso não era um empecilho para suas crenças. Amou a menina por um bom tempo e depois se tornou aquela pessoa que todos conhecem. Número 2. Um testículo. Essa informação sempre beirou os limites da verdade. O mito de que Hitler teria só um testículo surgiu há muito tempo atrás, e isso seria usado para diminuir a imagem poderosa do Führer. Mas a presença de alguns documentos e o testemunho de alguns historiadores pode ajudar a elucidar a questão. Segundo os mesmos, Adolf teria uma condição chamada criptorquidia, onde um testículo poderia não ter descido após a infância. Ele até o tinha, mas ele não era aparente, ficava na região do abdômen. Então, se imagine naquela época, como os homens daquele tempo reagiram ao saber desse fato. Imagine só o bullying, hein? Número 1. Fã da Disney. Hitler era humano. Parece uma coisa idiota de ser dita, mas sempre vale reiterar essa informação. Esse seu lado mais social pode ser reafirmado por um de seus pertences. Ele tinha em sua coleção pessoal uma cópia do filme da Branca de Neve. Talvez seu gosto era proveniente do fato da história ter sido criada por 2 irmãos alemães, os Grimm. Mas, segundo outros estudiosos, ele também possuía um verdadeiro fascínio pelo Mickey Mouse e pelo boneco de madeira mais famoso das telinhas, o Pinóquio. Comente aí embaixo se esse fato pode deixar Hitler com uma imagem mais humanizada. Agora que você já sabe alguns dos lados de Adolf Hitler quase desconhecidos, qual a sua imagem sobre ele? Continua a mesma? A minha continua intacta. Consegue ter empatia pelo genocida? Comente aqui embaixo, então. Aquele abraço, até o próximo.